veio aqui nesta noite somente o Senhor para lhe recompensar. Tem um hino muito conhecido, número 4. Vamos cantar apenas uma estrofe ou duas. Estou com a Bíblia nova, irmãos. Os irmãos que vieram na EBD aí viu que ela foi meio judiada. E aí eu estou ajustando ainda aqui as páginas dela, conhecendo um pouco. A outra era muito conhecida, ela sabia certo onde estava tudo, mas já está ficando mais lá na estante mesmo. Está precisando de dar uma folga para ela. 4. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. Agora vai. Irmãos, eu até divulguei nosso convite, né, a reverência que nós vamos estar lendo nesta noite. Sentado como os irmãos estão, se em sentir de levantar, fica à vontade também em reverência à palavra de Deus. Vamos estar lendo em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 3, os versículos 13 e 14. Você pode acompanhar aí, do jeito que você está. Um momento mais de estudo. Livro do Êxodo 3, versículos 13 e 14. E depois nós vamos estar verificando também, lendo em Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 8. Êxodo, capítulo 3, versículo 13, estarei lendo ali, os irmãos acompanhem. Diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Apocalipse, vamos ler agora. Livro do Apocalipse, livro das Revelações, livro da escatologia bíblica, Apocalipse, capítulo 8. Diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja Deus. Até coloquei lá no convite, né? É um vício de linguagem que normalmente a gente fala, meu Deus. Isso a gente fala, dependendo do que a gente passa no dia, a gente fala várias vezes. Meu Deus do céu. Alguns que servem outras religiões falam assim, meu Deus, Nossa Senhora, Ave Maria. Tem até uns crentes que falam assim. Eu já falei algumas vezes, mesmo sendo crente, quando eu vi, eu falei, meu Deus, Nossa Senhora. Não pode. Os cristãos, né, nós falamos, meu Deus, mas é o quê? É algo que nós falamos tão automático. Meu Deus do céu. Mas, hoje eu quero que nós vamos meditar em algo que nós falamos tão corriqueiramente e muitas das vezes não paramos para meditar no Deus que verdadeiramente nós seguimos. Nós precisamos
saber verdadeiramente a quem nós estamos depositando a nossa fé, a nossa confiança, para que nós tenhamos uma fé crescente, como um grão de mostarda, não como uma mostarda, como um grão pequeno, mas como um grão de mostarda. A Bíblia fala que nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Porque só o grão de mostarda ele é pequeno. É uma fé que ela não é progressiva, mas como um grão de mostarda. Porque é uma das menores, só porque quando nasce ali aquela planta, aquela árvore, se torna uma das grandes árvores. Assim também é a nossa fé em Deus. É a nossa crença em Deus. Quando eu passo a seguir a Cristo, a minha fé no início ela pode ser pequena. Mas quando passar dos anos, é necessário que essa fé também me acompanhe em conhecer ao Senhor. Porque se a minha fé ela não cresce com o passar do tempo, significa que ela está atrofiada. Tudo aquilo que atrofia é que está com algum defeito e que gera consequência. Então, se nós estamos nessa caminhada que vai para o céu, é necessário que nós venhamos crescer em quê? Em graça e em conhecimento. Por quê? O conhecimento faz com que eu entenda o Senhor, eu venha conhecer ao Senhor naquilo em que Ele nos revelou através da sua palavra. Não é possível nesta noite eu definir quem é Deus. É impossível, porque nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre os atributos de Deus. E o Senhor tem alguns atributos em que nós não conseguimos, porque Deus não compartilha conosco. Por exemplo, Deus é um Deus imutável. Nós somos imutáveis? Não. Nós não tem como nós mensurar ou entender o que é isso. Deus ele é atemporal, fora do tempo. Ele é eterno. Ele tem a sua infinitude. Por quê? Nós não entendemos o que é isso. Aqui fala, olha, eu sou o alfa e o ômega. Não é que ele estava no início e no fim, não. O Senhor, ele ultrapassa esse tempo que nós vivemos. Nós, como seres humanos, tudo o que nós fazemos ou entendemos é por meio de espaço e de tempo. Nós vivemos sempre no presente, mas, teoricamente, nós temos passado, estamos no presente, permitindo Deus, nós vamos passar pelo futuro. E quando nós chegar no futuro, não vai ser mais futuro, vai ser o quê? Presente. Então, o ser humano vive só em quê? No presente momento. Nós entendemos o mundo por isso, através do tempo. Mas Deus, ele o quê? Ele não vive nesse tempo. O Senhor está no passado. Meu Deus, não consigo entender isso. Porque o Senhor está fora do cronos, do tempo em que nós somos colocados. Nós, seres humanos, temos que viver aonde? No presente. Porque se você está no presente e querer viver o passado, provavelmente você vai desenvolver um negócio que chama depressão. Porque no passado você não volta mais. No passado não tem como você consertar mais. Você pode consertar algo no passado que você fez e que está gerando consequência no presente. Alguma coisa que você fez errado ontem, não vou voltar mais lá, não tem como. Claro que não tem como. Mas você pode o quê? Consertar a consequência do que você fez no passado. Agora ir lá no passado, não, vou voltar no meu, a não ser que seja aqueles filmes de Hollywood. De volta ao passado. Tudo bem, uma ficção. Mas se nós estamos no presente, querer ficar vivendo o passado, nós não vamos conseguir olhar no futuro. E quando nós vemos só no passado, gera o quê? Decepção. Às vezes gera o quê? Depressão, porque não tem como eu voltar mais. Eu sou aquela pessoa o tempo todo melancólica. Ah, meu Deus, por que não foi diferente? Porque quando nós passamos a Cristo, a primeira coisa que Deus fala, olha, vocês são nova criatura. As coisas velhas, o tempo de você no passado, passou. Porque se vocês for viver no passado, vocês vão ser pessoas depressivas. Assim como o povo saiu do Egito e queria viver lá no Egito. Depressão gera o quê? A murmuração. O que o pessoal do Egito, quando saiu do Egito, ficava o tempo todo? Murmurando contra Deus.
Quando eu murmuro contra Deus, eu estou falando para Deus assim, Deus, tudo que o Senhor está fazendo no presente momento e o que o Senhor vai fazer no futuro, não importa. E quando nós não importamos para aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer, o que é? É ingratidão. E as pessoas ingratas, as pessoas que são ingratas, não conseguem se relacionar com Deus. Porque Ele está o tempo todo fazendo, Ele está o tempo todo prometendo, Ele está o tempo todo cuidando, mas nós não estamos conseguindo enxergar, porque essa pessoa quer viver no passado. E quem está no passado está murmurando. Então nós temos que ver o quê? No presente. Da mesma maneira, aquela pessoa que nunca está contente com nada, ela sempre vai achar que o amanhã é melhor do que hoje. Eu já tenho uma coisa, eu estou confortavelmente bem. Está tudo bem. Mas na minha mente, rapaz, eu preciso fazer isso. Porque quando eu fizer isso, aí minha vida vai estar 100%. Aí amanhã você trabalha para isso, para aquilo, Deus abençoa e você consegue, mas você fala, rapaz, mas o que eu fizer, isso aqui, quando eu terminar isso aqui, eu vou estar satisfeito. Ou seja, a pessoa que sempre está pensando que o amanhã vai ser melhor. Só que o amanhã não existe. O futuro não existe. Para nós que somos temporal, não. Para Deus, sim. Para nós não existe. Porque amanhã, quando chegar amanhã, não vai ser mais o futuro. Vai ser o quê? O presente. Então essa pessoa sempre vai estar o quê? Ansiosa. Buscando alguma coisa. Sempre vai estar um vazio. Sempre o melhor é o que vai vir. Não vai estar satisfeito. Se ela não está satisfeita, ela não vai estar o quê? Grata a Deus. Vai desenvolver nela o quê? Ansiedade. Meu Deus, eu estou esperando a resposta de Deus, mas o negócio não chega. Eu tenho que ajudar a fazer igual Abraão. Eu vou ter que dar uma forcinha para Deus. Vamos atrapalhar o projeto de Deus para a nossa vida. A ansiedade está mostrando para o Senhor, nós estamos falando para Deus assim, olha, Senhor, quando nós estamos com ansiedade, quando a pessoa, não vou falar nós, irmão, vou falar assim, quando a pessoa está com ansiedade, mas já está debaixo da promessa de Deus, eu falo assim, Senhor, eu sei que o Senhor está falando, mas eu não confio. Por quê? Porque toda vez que o Senhor chega para falar com os seus filhos, como que Ele fala? Olha, não temas, se acalma. Deus está falando assim, não dá moral para esse negócio que você está vivendo. Não. Claro que não. Ele sabe que nós estamos passando por problemas, por dificuldades. Mas Ele fala, não temas. Ele está falando assim, olha, confia em mim. Porque eu sou um Deus que sou imutável. A minha promessa, a minha palavra, ela não muda. Então logo, se nós queremos viver, se a pessoa quiser viver no futuro, ela vai estar vivendo uma ansiedade, mostrando para Deus que as suas palavras não é o suficiente para acreditar. E como nós vivemos nesse tempo, o futuro para nós é a fé que temos em Deus. A prova de que a minha fé está crescendo em Deus é eu me deleitar no Senhor. Saber que o meu presente momento não está fácil. Talvez eu estou desanimado, eu estou desiludido. O que está vindo, o que eu estou vendo, o que eu estou vivendo é desfavorável pela promessa de Deus na minha vida. Mas a fé faz eu contemplar a vitória no futuro, que logo será presente. Isso é resultado de fé em Deus. Mas para que eu venha confiar, para que eu venha ter essa confiança, para que eu não queira viver no futuro, para que eu não queira... Para que eu não queira viver no passado, é necessário que eu entenda que Deus é esse. Não tem como definir? Não. Mas tem como nós ver o que o Senhor revela, quem é Ele através da sua palavra. E é o suficientemente, quando nós conhecemos quem é Deus, é o suficiente para nós aumentar a nossa fé a cada dia. O que o inimigo tem mais feito nesses últimos dias não tem sido tirar crente da igreja. Não. Não tem sido
fazer com que as pessoas se rebelam completamente contra a igreja. Não. É deixar o povo analfabeto da palavra de Deus. É não conhecer. Antigamente, irmãos, tinha uma reverência quando se passava em frente à igreja. Hoje passa som aqui, ó, nós é prova disso. Som para lá, som para cá. Não baixa o som. Quando se fala que a pessoa é crente, não tem reverência nenhuma, começa a fazer chacota, por quê? Porque aonde não tem a palavra de Deus por explícito, a autoridade divina também ela cai. Olha o que está falando. Ué. Quando se tem a palavra pregada em um ambiente, a autoridade, a justiça de Deus é exercida aonde que ela esteja. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos voltar à palavra de Deus para entender quem é o Senhor e para que nenhuma das intempéries, das investidas de Satanás venha fazer com que nós desistimos dessa caminhada. Quando nós conhecemos quem é Deus. Aqui na referência que nós lemos em Êxodo, capítulo 3, quando o Senhor se encontra com Moisés, a Bíblia fala que aquele povo, o faraó tinha morrido, e aí eles começaram a clamar ao Senhor. E o Senhor ouviu o clamor daquele povo que estava sendo covardemente explorado pelo faraó. E interessante que o Senhor aparece na voz para Moisés. Eu antigamente, até pouco tempo, achava que a sarça, até perguntei para minha esposa, a sarça, quando o Senhor aparece, na verdade é o anjo que aparece, a sarça estava queimando, mas não se consumia. Então a música falava, a sarça queima, mas não se consome. Mas nunca ela ia se queimar, claro que não. Porque se nós formos ler atentamente, ali a sarça não está queimando. A Bíblia fala que Moisés estava pastoreando as ovelhas do teu sogro Jetro, e aí ele vai subindo ali no morro, atrás daquele morro, quando ele observa, tem uma sarça pegando fogo. Mas na verdade, aquela visão que ele tem não é a sarça verdadeiramente pegando fogo. É um anjo que aparece no meio da sarça. E ele achou estranho. Falou, rapaz, a sarça é uma planta tão fácil de pegar fogo, só que ela não está torrando, ela não está se consumindo. E aí, Moisés ele começa a se aproximar. Eu vou ter que ver o que é isso. Essa árvore aqui pegando fogo, não está consumindo, e quando ele vira, e quando ele começa a andar, aí sim aparece Deus, não, aparece a voz de Deus. Falou, opa, peraí. Você tira a sandália dos teus pés, porque aonde você está pisando é santo. Ou seja, olha, você está acostumado, você viveu 40 anos com o faraó, com alguém, né, onde tinha suas regalias, onde talvez as pessoas se curvavam porque você era príncipe. Mas agora você é alguém que está falando com o Todo-Poderoso. E quando nós estamos na presença do Todo-Poderoso, nós não temos que querer igualar a Deus, se achar melhor. Não, é se submeter à vontade de Deus. É temer a Deus. Se nós queremos ser pessoas sábias, entendidas, sabedorias, né? Inteligência é diferente, mas você quer ser uma pessoa sábia. No Senhor é necessário que nós venhamos ter o quê? Temor. O temor no Senhor é o quê? É princípio. Para que nós venhamos ter o quê? Ter sabedoria em Deus. E quando ele vê, ele tira a sandália. E quando o Senhor fala, olha, quem está falando com você é o Deus dos teus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando ele escuta essas palavras, a Bíblia fala que ele se cobre, para que não veja a face do Senhor, de um ser tão insignificante que ele era, de um Deus grandioso que estava falando com ele. Diferentemente do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É pregação que você tem que confrontar Deus.
É que nós temos que chegar a Deus na parede e falar: Senhor, o Senhor tem que me dar, porque a tua palavra fala que o Senhor dá àquele que pede, então eu quero. Eu já vi pregação desse jeito. Você tem que determinar porque Deus tem que fazer, porque é promessa. Deus não deve nada para nós, irmãos. Deus não trabalha com cheque, Deus não trabalha com crediário, Deus trabalha com sangue lá na cruz do Cordeiro, um preço que ninguém pode pagar. O Senhor não nos deve nada, Ele é todo poderoso. Interessante que o Senhor falou assim: olha, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Por isso que eu desci para livrá-los das mãos de Faraó. A primeira característica que o Senhor revela quem Ele é para nós. Primeiro era o quê? Todo-poderoso. Ao nosso respeito, já está determinado na nossa vida. O Senhor falou assim para Moisés: Moisés, eu desci para livrá-lo. Pronto. É sentença de Deus. Deus não muda na sua palavra. Irmão, se você tem uma promessa de Deus, e todos nós temos inúmeras promessas de Deus, já está determinado. O que é que Deus precisa? Vamos entender aqui. O Senhor falou: olha, eu vou livrá-lo. Quem ia livrar? Deus. Só que Ele falou assim: olha, eu vou te enviar. Moisés, eu vou enviar você, para que você vá lá conversar, para que você livre aquele povo. Moisés falou: eu? Ixi, aí não, hein? Ainda mais eu. Moisés já tinha esquecido, irmãos, que ele era um príncipe lá. Quando ele viveu os 40 anos, ele conheceu como que funcionava o Egito, na sua plenitude. Mas ele já estava há cerca de 40 anos no deserto. Moisés, ele está nos primeiros 40 anos dele, ele estava assim: olha, eu posso, eu consigo, eu tenho autoridade, eu dou conta de resolver. Por isso que nós precisamos esvaziar de nós mesmos para ser cheio de Deus. Enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos, irmãos, a chance de acontecer uma tragédia com nós é enorme. Não vou ser muito cansativo. Mas quando ele estava lá, ele tentou resolver o problema sozinho. Não foi isso? Tinha lá um egípcio batendo no povo ali do seu sangue. Falou: rapaz, deixa eu lá resolver esse negócio. Eu sei como resolver. Foi lá e matou o egípcio. Só que aí deu problema para ele. Por quê? Ele queria resolver. Ele tinha autoridade. Ele tinha todos os treinamentos para acabar com aquele homem que estava batendo num consanguíneo seu. Mas quando ele estava no deserto, alguém que tinha fugido, alguém que estava com medo, alguém que já não tinha mais toda aquela regalia de viver juntamente com as autoridades do Egito, quando o Senhor chama ele e fala: Senhor, eu? Como? Eu não posso ir lá, eu sou alguém insignificante. Mas Jesus já tinha decretado, Deus já tinha decretado para ele: eu vou livrar. Eu vou livrar esse povo das mãos de Faraó. Só que Deus envia Moisés, Moisés fica ali com medo, que é normal, mas ele fala assim: olha, eu te envio, mas eu irei com você. Toda vez nós temos um Deus definindo o Senhor, já se revelando para Moisés quem ele era. Ele é um Deus que envia, mas é um Deus que não deixa você sozinho. Ele é um Deus que tem projeto para a sua vida, mas Ele não quer que você faça esse projeto sozinho. O Senhor já declarou a vitória a seu respeito, e Ele não vai te deixar sozinho no caminho. Ele envia, mas Ele também vai. E assim é para toda a vida. Quando Jesus veio e falou: olha, eu estou indo, mas eu vou deixar com vocês o quê? Um consolador, que vai estar com vocês também. O Senhor foi para o céu e nos convida a trilhar nesse caminho. Mas nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Então, uma das características que nós devemos conhecer é esse Deus. É um Deus que está sempre com os teus filhos.
E aí a Moisés falou assim, Senhor, mas então é o seguinte, esse povo aí, tá. Mas lá no Egito, tem muitos deuses. Tem muitos deuses. E quando eu chegar lá, eles vão me perguntar. Você veio, tá? O Deus vai nos salvar, mas qual que é o nome desse Deus? Porque aqui tem vários. Vamos ver se esse nome desse Deus, e nós conhecemos, vamos ver se ele é poderoso mesmo. Aí o Senhor fala, olha, quando você chegar lá, eles vão te perguntar, e você vai falar, olha, quem me mandou foi o eu sou. Porque não há definição para esse Deus. Na língua ali, se você for ver, na língua hebraica, a expressão desse todo-poderoso, ou do eu sou, é Yahvé, Jeová. No início ali das escrituras, das expressões de caligrafia, não tinha como mensurar o nome. Então vou colocar, eu sou. Alguns estudiosos falam que essa palavra ela não é falada. A definição desse Deus não é falada. Ela é uma expressão do nosso corpo. É o ato de nós respirar. Quando esse seria a forma correta de expressar a palavra do eu sou. Ou seja, o Deus que vai livrar o povo do Egito é o Deus que tem o fôlego de vida sobre o ser humano. É a expressão máxima que nós temos, que conseguimos expressar quem é Deus. O fôlego de vida. Sem fôlego de vida nós não conseguimos fazer nada. Porque somos apenas matérias inanimadas. Somos um corpo morto, sem estímulo, sem nada. Então esse Deus em que nós estamos falando aqui nessa noite, irmãos, é o Deus que nos concede a vida, que nos permite viver. É um Deus que está conosco, é um Deus que nos envia, mas é um Deus que nos protege, é um Deus que vai conosco aonde estão os teus planos para nós ir com o Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. E para nós contextualizar Apocalipse 1 e 8, também ali já no Novo Testamento, no Antigo Testamento, o Senhor se revela como Jeová, Yahvé. No Novo Testamento, quando o apóstolo João está ali escrevendo a carta às igrejas da Ásia, o Senhor se apresenta como o eu sou, expressando que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso. Quando no início do capítulo 1, que o apóstolo João vê aquele homem no meio dos 7 castiçais, ele não consegue ficar de pé, ele também cai como se tivesse desmaiado. E o filho do homem chega até o apóstolo João e fala assim, rapaz, não temas. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu verdadeiramente eu morri. Mas agora eu estou o quê? Vivo, ou seja, eu estou convosco. Porque nós servimos o quê? Um Deus que é imutável. Louvado seja Deus. E para mim, então aqui nós contextualizando, para não falar que nós estamos falando heresia, Êxodo 3 e Apocalipse capítulo 1. Eu acredito, irmãos, que nós estamos sendo os últimos remanescentes da seara do Senhor. Pelas aberrações que nós estamos vivendo, que eu abro um parênteses. Pelos momentos difíceis que a igreja está passando. Pelo cumprimento das profecias, eu acredito que nós somos os últimos trabalhadores da vinha. Como diz lá em Mateus 20. Em que o Senhor da vinha chama 6 horas da manhã. São os primeiros que foram chamados para a seara, que já está bem madura. Ele vai cedo e combina com eles um denário. Mas ele vai às 9 horas da manhã, encontra algumas pessoas ansiosas. Chama para trabalhar também na sua vinha.
Depois ele faz a mesma coisa, sai às 12, sai às 3 da tarde, chama os trabalhadores. E já quase finalizando, e eu acredito que nós somos esse. Está quase chegando a hora da vinda de Cristo. Ele vai lá e chama aqueles últimos. O que vocês estão fazendo aí? Ele falou, nós estamos aqui quase acabando já o dia de trabalho, mas ninguém nos chamou. Ele, não, vem vocês também. Faltando alguns minutos para encerrar a diária. Chama alguns para trabalhar. E eles recebem o mesmo tanto. Nós estamos vivendo, irmãos, nesses últimos momentos. O Senhor está chamando homens, mulheres, para propagar um Deus Todo-Poderoso. O Senhor está chamando homens, mulheres, compromissados com o grande eu sou. Com Deus que provê, com Deus que sara, com Deus que cura, com Deus que liberta, com o evangelho verdadeiro. Nesses últimos dias, é normal que a igreja vai se esfriar. Não aguentarão mais a palavra da verdade, irmãos. Não é de nós ficarmos entristecidos, mas é de alegrar, porque está chegando a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. E nós seremos recompensados, assim como os primeiros que adoraram a Cristo. Aqueles que foram chamados por últimos, receberam o mesmo tanto. Não está falando de dinheiro ali. Está falando de salvação. Aquele que serviu a Deus há 30 anos atrás que o Senhor chamou. Mas nós que estamos sendo chamados nesses últimos, nós não devemos envergonhar o Evangelho. Nós devemos ser gratos ao Senhor, porque nós também seremos recompensados. Estamos trabalhando por um pequeno espaço de tempo, e nesse pequeno espaço de tempo em que o Senhor nos chama para trabalhar na sua vinha, nós devemos honrar a Deus. Nós devemos trabalhar com sinceridade para com Deus. Porque nós seremos recompensados da mesma maneira. Só porque de todo jeito nós seremos recompensados. Não pense que você vai ser recompensado. Não. Se o Senhor chamou, você não foi. Se o Senhor está chamando, nós não está indo, nós vai ser recompensado. Servo mal. Eu te chamei, você não foi fazer. Está aí a sua recompensa. O Senhor fala que com Ele está a recompensa daquilo que nós vamos apresentar para Deus. Então nós, aquele que não caiu, aquele que ainda está convicto de um Deus verdadeiro, nós devemos estar nesse momento prontos para anunciar um evangelho genuíno. Porque que Deus é esse? Eu fiquei preocupado esses dias, quando eu vi dois cristãos, dois pastores, conhecedores da palavra de Deus. Em determinado momento que ele estava conversando sobre a palavra, ele falou assim, o meu Deus é diferente do seu Deus. Cristão, irmãos, pastores. Então o Deus que eu estou servindo não é o mesmo Deus seu. E eu fiquei pensando aquilo. Falei, meu Deus, mas que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Só que se nós formos parar para pensar, parece que existe dois deuses. Como nós estamos vendo Deus? Como a humanidade está vendo Deus? Porque as reportagens, inclusive isso agora está no Fantástico, tem uma série lá sobre os crentes, onde que os crentes estão crescendo. A tendência é que daqui a uns anos o país seja, já está, né? Mas vai ser mais ainda populado pelos cristãos. Mas que diferença está acontecendo? O que está acontecendo com o número de cristãos que estão aumentando, mas não está tendo diferença? Será que não é por terça-feira, irmãos? Será que não é porque o Deus que essas pessoas estão servindo está diferente do Deus da Bíblia? Será que o Deus que essas pessoas estão esperando, quem é o Deus, é um Deus que é um patrão? É um Deus que gosta de fazer massagem no ego?
que gosta de causar arrepios. Não é aquele Deus que causa mudança. É culto de terça-feira, né, pastor? Pode falar. Será que é um Deus que é um hobby, ou seja, domingo, hoje aqui eu vou lá, vou tirar esse tempinho aqui para Deus. Irmão, já cansei de falar culto. Aqui é expressão para louvar a Deus. Cultuar a Deus é o tempo todo. É o tempo todo nós devemos estar o quê? Estar cuidado para adorar a Deus. É na nossa casa, é no trabalho, é na nossa família. Mas desse jeito fica bom, hein? Eu conheço. Tem muitos colegas que frequentam igrejas aí e falam, olha, eu vou porque eu acho bom, rapaz. Chega lá, parece dar uma aliviada assim na gente. A gente sente tem umas músicas lá boas, você precisa de ver. Mas depois a gente sai de lá, não tem mudança nenhuma. É o Deus desse século. É o Deus desse século que quer trazer para você uma alegria momentânea. Mas o que nós estamos falando do Deus, o eu sou, o Deus eterno, é um Deus que tem coisas boas para nós, mas lá no céu. Porque Deus, nos seus atributos, é eterno. E o Senhor quer nos beneficiar, é nossa recompensa, não é aqui na terra. Aqui na terra é para os homens, para o crente e para o descrente, irmãos. Você pode conquistar tudo, e o homem, o ser humano tem que ter isso, senão ele perde um motivo de viver, pastor. Ah, Moisés falou que a minha recompensa está no céu, não vou fazer mais nada. É preguiça, como é que preguiçoso? Tem que levantar cedo, colocar propósito para você vencer na vida, conquistar. Mas antes disso, nós devemos entender que tem um Deus maior, tem um Deus que tem algo melhor para nós. Não esse Deus de hobby, né? O hobby que a gente fala é assim, é um momento de distração que eu tenho. A minha distração, Deus não pode ser a nossa distração. Deus não pode ser a distração para nós fugir dos problemas. Nós não podemos servir a Deus para nós ter... Não, eu vou servir a Deus porque eu quero resolver os meus problemas. Não. Esse não é o objetivo. Se nós formos ver aqueles que foram chamados e reconheceram verdadeiramente quem é Deus, esse dia eu estava vendo um testemunho, um missionário que foi para uns países aí, que alguns irmãos devem ter visto esse testemunho, e onde que é fechado para o cristianismo, e ele ficou 20 anos preso. E direto o povo ia lá e falou assim, olha, você não quer renunciar a esse evangelho que você recebe? Não, o cristianismo, ele de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando ele foi preso, seu filho tinha 6 meses. Ficou lá 20 anos. Nos últimos 6 meses, colocaram ele de joelho na terra. Ficava de joelho, daqui assim. Ele tinha as suas necessidades, de tempo em tempo o pessoal ia lá, tirava. E perguntava para ele, aí, você vai querer continuar? Eu não posso negar. Porque ele tinha entendido o grande Deus que ele servia. Que não era aquele Deus que era só para poder ele ficar na coisa boa, não. E aí, nos últimos 6 meses ali, ele, de joelho, na terra, chamou o seu filho, que já estava praticamente com 20 e tantos anos, para ir lá convencer ele. Falou, seu pai vai sair, então vamos soltar o filho dele. Ele vai lá conversar com ele, nunca tinha visto o filho dele. Aí ele vai lá conversar com ele, quando o filho chegar lá, ele vai falar assim, pai, você tem que parar com isso, só o jeito que você está. E foi justamente o que o filho falou. Falou, pai, é o jeito que você está. Fala para eles que você não quer seguir mais esse cristianismo. Aí depois que eu sair daí, você dá um jeito. Aí disse que ele reconheceu, né? Falaram que era o filho dele. Ele falou, meu filho, eu não posso. E ele começou a cantar o hino 291. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ou seja, eu não vou trocar a minha vida por prazeres desse mundo, se eu conheço o Deus que eu sirvo. Então nós precisamos conhecer verdadeiramente esse Deus. Porque quando nós não conhecemos, nós passamos... Quando a pessoa não conhece,
Quem é Deus? Ela passa a ser um crente mimizento. Hoje, no linguajar de hoje, é crente Nutella. Ih, não está do meu jeito, eu vou largar. Ih, pastor falou isso para mim. Não, estou fora. Ih, pastor, isso que você me falou, você me ofendeu. Vou largar. Ah, está acontecendo isso na minha vida, eu vou largar. Por quê? Está baseado em um Deus aqui, ó, um Deus desse mundo. Mas quando nós estamos baseados em um Deus todo-poderoso, ela, se Cristo comigo vai, eu irei. Está vindo problema de um lado, está vindo problema do outro lado, mas Cristo está comigo, é a promessa dele. Antes deles nos comissionar para essa grande missão, ele já passou por isso e falou: olha, tem de bom ânimo, porque eu venci. Essas tribulações, o que vem sobre vocês, eu já venci. Então o Senhor revela para nós, eu estou finalizando, você é cansativo, 5 minutinhos. O Senhor nos revela para nós quem Ele é. Através dos seus atributos, das suas características. Nós temos ali as características que Ele comunica conosco. Por exemplo, Deus, Ele é amor? É. Nós podemos também ter esse amor? Claro. Lá nos frutos do Espírito, Gálatas 5:23, parece, fala. O Espírito Santo nos concede também. Deus é amor, mas nós podemos também receber esse amor incondicional. Podemos receber a misericórdia de Deus? Deus é misericórdia. Podemos também receber. Deus é justiça. Nós podemos também ser justificados. Ele consegue nos comunicar quem é Deus. Deus, Ele é o quê? Deus, Ele é amor. Deus, Ele é justiça. Deus, Ele é misericordioso. Deus tem a sua bondade infinita. E é por isso que nós estamos aqui. São características deste Deus. Quem é outra pessoa que tem essas características? Somente aqueles que são discípulos de Cristo. Aqueles que verdadeiramente são discípulos de Cristo, Deus comunica os seus atributos. Agora tem aquele que o Senhor não comunica com ninguém, por isso que nós não tem como mensurar. Deus tem todo o poder. Nós temos todo o poder, não. O homem mais rico do mundo, ele não tem todo o poder. Ele é limitado. Ele não tem todo o conhecimento. Deus é onisciente. Quem tem todo o conhecimento? Somente Deus. E quando nós entendemos isso, irmãos, que nós servimos a um Deus todo-poderoso, nós começamos a aumentar a nossa fé. Porque nós entendemos, assim como ele falou para Moisés, ele já tinha decretado o livramento para aquele povo. Ele falou assim: olha, Moisés, eu vou te enviar, mas eu vou com você, porque o resultado já está o quê? Decretado. Irmãos, Deus tem coisas maravilhosas para nossas vidas. O que nos faz ou dificulta nos alcançarmos é a nossa falta, muitas das vezes, de fé em Deus. Porque quando nós temos fé em Deus, irmãos, não muda mais. Eu conversava esse dia com minha esposa. Falei, quando nós entendemos o que é graça, pastor, não tem como mudar mais. Não tem como se nós queremos voltar mais para trás. Para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Aquele povo não estava entendendo o que Jesus estava querendo falar ali na pregação do Monte, Sermão do Monte. Jesus está pregando, em determinado momento o povo começa a sair, e Jesus falou assim: vocês não querem ir também não? Jesus falou: para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. É esse Deus, irmão, que nós estamos servindo. Não desanime, irmãos. Não desanime. Nós somos os últimos ceifeiros, eu acredito. E para isso, para que nós venhamos receber o mesmo denário, é necessário que nós venhamos permanecer nesta fé, nesta graça. E para que nós vamos permanecer na fé e na graça, é necessário que nós aproximamos de Deus para receber de Deus a força e a fé em seguir esse evangelho. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Volta aqui para quem é de direito, nosso pastor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Maravilha, né? Eu sou. Identificar Deus como um Deus único. É bem diferente, né?